Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga, sou professora, tenho um mestrado em educação e faço uma pós-graduação em ABA, né, para o atendimento aí de pessoas autistas e com deficiência intelectual. Eu trabalho com pessoas autistas desde 2017, desde quando eu era uma estudante de psicologia, e sigo até hoje com esse público, hoje na clínica, né, com atendimento a crianças e adolescentes autistas. E desde aquela época, né, desde 2017, eu trabalho sob a perspectiva da análise do comportamento aplicada, que é ABA, que é uma sigla aí muito conhecida, tem se tornado cada vez mais popular, mas ainda as pessoas têm muita dúvida, né? O que é, por que trabalha com autismo, sob essa perspectiva, como que funciona, enfim. Geralmente tem muitas dúvidas, assim, porque o termo tem se popularizando e as pessoas vão querendo conhecer mais. Então, ABA significa análise do comportamento aplicada. ABA não é um método, não é uma terapia, não é uma técnica. ABA é uma ciência. Então, ela tem um método, tem uma metodologia de trabalho, né? Tem as técnicas, mas ela não é só isso, né? Ela é uma ciência. E a gente dizer que ela é uma ciência significa que ela também produz conhecimento, né? Produz pesquisa, é um campo aí de estudo e de intervenção. Por que ABA tá tão atrelada ao autismo, né? Essa é uma pergunta que é bem comum, assim, mas por que tem que fazer terapia ABA, como as pessoas chamam, assim, né? Primeiro, ABA, ela vai usar aí dos conceitos e dos preceitos da análise do comportamento para intervir em problemas socialmente relevantes. Essa é uma definição bem comum, quando a gente vai procurar sobre o que é ABA, vai ter essa definição, assim, que vai intervir e atuar em problemas que são socialmente relevantes. Não tô dizendo que autismo é um problema, vamos começar por aí, né? Autismo não é um problema, autismo é um jeito de ser, né? Mas quando a gente pensa em problema socialmente relevante, a gente quer dizer que é uma questão que está emergente, uma questão que está aí na atualidade, e a ABA pode contribuir com isso, pode estudar sobre isso e intervir sobre essa questão que está emergente, como o autismo, por exemplo. E quem trabalha com ABA vai se debruçar sobre o comportamento das pessoas. Então, análise aplicada do comportamento. Então, o comportamento é o objeto de estudo e de intervenção. Eu vou observar um comportamento que às vezes não tá legal naquele ambiente, que não tá sendo saudável para aquela pessoa, que tá sendo uma barreira de aprendizagem para ela, que tá causando algum prejuízo para ela, né? Um comportamento aí que não tá legal. E eu vou tentar entender. Por que isso acontece, como isso acontece, quando, o que acontece depois que ela faz esse comportamento. Então, quem trabalha nessa perspectiva vai ter o comportamento como foco. Quando a terapia não é ABA, vou dizer terapia ABA, mas a gente, de novo, entende que ABA é uma ciência, né? Ela é o quê? Depende da perspectiva que aquele profissional trabalha, né? Outras abordagens vão se debruçar sobre outros processos do ser humano, né? Então, não necessariamente vai ser o comportamento. A análise do comportamento tem o comportamento como foco. Outras abordagens podem ter outros processos aí subjetivos do ser humano como foco de intervenção. Então, depende da pessoa e depende da abordagem que aquela pessoa segue no trabalho dela, né? Que orienta o trabalho dela. Por que a ABA, então, tem sido a mais recomendada, né? Tem sido a que é mais atrelada, né? Às intervenções com pessoas autistas, né? A principal razão, né, desse fato é a evidência. Então, existem evidências científicas, né? Que mostram que é uma perspectiva de trabalho que dá certo, que funciona, que oferece qualidade de vida para essa pessoa, que ajuda a gente a compreender alguns comportamentos dessa pessoa e torná-la mais funcional em algumas áreas da sua vida, né? Então, às vezes, o comportamento atrapalha ali que ela aprenda na escola, né? Ou atrapalha suas relações sociais, e aí a gente consegue ajudá-la, né? Nesse sentido, dar o suporte, né? Através aí de todo um trabalho que é respaldado conceitualmente, teoricamente, tecnicamente, né? Então, tá muito atrelado ao campo do autismo, porque existem muitas evidências, não é evidência do tipo, eu, Ana Paula, estou falando para vocês que tem evidência, mas são evidências científicas, né, pesquisas sobre o desenvolvimento, né, de crianças autistas, crianças e adolescentes e adultos, enfim, que mostram que quando recebem, né, algum atendimento, algum acompanhamento sobre essa perspectiva, essa pessoa tem muitos ganhos na vida dela.
Então, acho legal a gente pensar dois pontos, assim, a respeito desse trabalho, né, que tem como ênfase o comportamento. Então, quem trabalha sob essa perspectiva vai analisar e entender esse comportamento sempre em relação ao ambiente, nunca de forma isolada, né? Então, esse comportamento, ele acontece porque ele está sempre em relação a algo que antecede, às vezes é o ambiente, às vezes é o lugar físico, é uma pessoa, é um estímulo, é alguma coisa. É muito comum a gente dizer, nossa, o fulano fez aquilo, o fulano gritou do nada, ou o fulano se jogou no chão do nada. E a gente entende, né, a gente que trabalha sob essa perspectiva de que nenhum comportamento é do nada. Às vezes parece ser, porque a gente não entendeu ainda, né? Mas aí a gente vai fazer uma análise funcional do comportamento. Isso aí também é uma ferramenta de trabalho aí, né, de quem trabalha sob essa perspectiva, para entender qual que é a função desse comportamento. A princípio ele parece do nada, mas se a gente começar a mapear quando ele acontece, em que lugar ele acontece, na presença de quem, qual é a intensidade, é todo dia, várias vezes no dia, a gente começa a fazer esse rastreio, assim, né, do que antecede e do que acontece depois, pra gente entender aí qual que é a função desse comportamento. Será que ele acontece do nada mesmo, ou tem alguma coisa que motiva, né, o comportamento a acontecer, alguma coisa que acontece depois? Será que ele tem algum ganho? Ou ele foge de alguma demanda quando ele faz isso? Então, são muitas variáveis. E um outro aspecto bem interessante é que comportamento, pra gente que trabalha sobre essa perspectiva, ele não é uma característica. Isso é muito comum também. Ai, Ana, o fulano, ele é muito ansioso. Ele é muito ansioso. Ou ele é muito agitado. Ou ele é muito agressivo. E essas palavras, que são características, né, que a gente atribui às pessoas, elas não nos dizem nada em termos de comportamento. O que é uma pessoa ansiosa, por exemplo? O que é uma pessoa agressiva? A gente sempre vai trabalhar por comportamentos. Então, tá, o que a pessoa faz que torna ela agressiva? Quais são os comportamentos? Ela bate nas pessoas, ela ofende, ou ela, enfim, bate porta, enfim, comportamentos, ações que a pessoa faz, né? As características, elas não nos ajudam a entender, assim, o que está acontecendo. Então, né, são dois exemplos, assim, de como a gente trabalha com o comportamento como nosso foco, assim, né, de trabalho, de estudo, assim, de intervenção, né? São duas formas aí, sempre em relação com o ambiente e nunca como uma característica, assim, né? Porque é bem comum a gente caracterizar as pessoas com o seu jeito de ser, né? A gente dar características pro jeito de ser. Mas para quem trabalha sob a perspectiva da análise do comportamento aplicada, precisa saber o que essa pessoa faz, o que está acontecendo em termos de ação mesmo. E aí, lógico, né? Tem ali, quando a gente vai trabalhar no campo do autismo, tem avaliações de desenvolvimento, que a gente vai ver, né, se essa criança tá com as habilidades esperadas para a idade dela, né, esperadas ali num padrão de desenvolvimento infantil ali, que a gente sabe que tem algumas coisas que precisam acontecer em determinadas etapas. Essas avaliações de desenvolvimento e de habilidades nos ajudam a produzir um plano de trabalho, assim, com objetivos. Então, essas habilidades aqui deveriam estar mais avançadas e não estão tanto. Então, a gente vai inserir isso como um objetivo de trabalho. A gente vai intervir para que ela possa desenvolver essa habilidade. E assim, a gente vai construindo o nosso atendimento, vamos dizer assim. E vale ressaltar que quando a gente fala de análise do comportamento, parece que a gente está falando da pessoa ali sozinha, assim, né? É a pessoa e o comportamento dela, e ela que precisa mudar, ela que precisa, enfim, evoluir ou desenvolver habilidades, mas a gente também faz um trabalho com o contexto que essa pessoa está inserida, porque às vezes chega pra gente que o fulano tem um comportamento lá que é meio esquisito, assim, mas aquele comportamento não faz mal a ninguém, não faz mal nem ao fulano e nem às pessoas que convivem com ele, só gera uma certa estranheza. Então, será que vale ser um objetivo de intervenção só porque causa uma estranheza? Ou a gente que pode se acostumar a jeitos diferentes que o ser humano tem de ser, né? Cada um tem um jeitão, cada um tem um jeito aí de se regular emocionalmente, tem gente que balança a perna e o pé, tem gente que balança as mãos, então também é feito esse trabalho com a comunidade, com os contextos, né, de entender, assim, e de saber acolher a diferença, né, saber acolher a diversidade que é o ser humano e os seus jeitos de ser. Ana, então tu tá dizendo que todos os autistas precisam receber terapia sob essa perspectiva, né, da análise do comportamento aplicada. Não sou eu que tô dizendo. Como eu falei pra vocês, é uma prática baseada em evidências, né, então tem evidências de que dá certo, que funciona, que traz qualidade de vida para as pessoas.
Lógico, eu trabalho sobre essa perspectiva, então eu vou dizer que sim, que tem muitos benefícios, né? E as pessoas vão se beneficiar sendo acompanhadas com essa perspectiva da análise do comportamento aplicada, independente do nível do suporte, né? Nível 1, nível 2, nível 3 de suporte, porque a gente vai usar dos conceitos, dos preceitos, das técnicas, enfim, das ferramentas da análise do comportamento para oferecer esse suporte, né? Seja ele de um nível mais alto ou mais baixo, para essa pessoa nos contextos em que ela está inserida. Então, sim, eu diria que, né, não é uma regra, né? Não é, todo mundo é obrigado, né? Mas é uma prática que tem evidência, então é legal considerar, assim, né? Que existem benefícios, né? Nesse sentido. E uma outra dúvida que apareceu é sobre a questão da rotina, assim, né? Por que é importante a rotina para crianças autistas? Como que a análise do comportamento entende isso, assim, né? A criança, o cérebro autista, né? Não necessariamente a criança, é o público que eu trabalho, então eu comumente falo mais crianças e adolescentes. Mas o cérebro autista, ele tem uma questão de flexibilidade, que é difícil flexibilizar, assim. É uma rigidez cognitiva, como a gente fala, né? Em alguns casos, essa rigidez é maior, e alguns a rigidez não é tanta, mas elas geralmente aparecem, assim. Então, por que a rotina é muito importante? Porque é fácil desse cérebro se ajustar à rotina, então se as coisas acontecem dentro de uma previsão, eu consigo organizar o meu corpo e o meu cérebro para essa previsão, né? E se vai acontecer alguma coisa que não está prevista, a gente pode, inclusive, antecipar algum momento de desregulação emocional, porque se é um cérebro que é mais rígido, ele tem tendência a não lidar muito bem com imprevisibilidade. Então, por isso que a rotina é importante, assim, às vezes, visualmente, estabelecer a rotina. Agora você tá em casa, depois você vai pra escola, depois a mãe vai te buscar, depois a gente vai pra tal lugar, porque daí essa criança vai acomodando a informação no cérebro dela e se preparando para esses eventos que vão mudando. Às vezes, os imprevistos, eles nos pegam, e eu tô dizendo aqui a gente como um todo, assim, né? Pessoas de desenvolvimento típico, atípico, o imprevisto às vezes tira a gente do prumo, assim, né? E com crianças e adolescentes e adultos autistas não é diferente. Inclusive, é muito mais difícil de lidar com as imprevisibilidades, assim, né? Porque é difícil desse cérebro flexibilizar, assim. Eu tava esperando que ia acontecer isso e aconteceu aquilo. E isso me gera um desconforto muito grande, assim. Então, a rotina é importante nesse sentido. Porque oferece previsibilidade, porque ajuda esse corpinho a se organizar, né? Para os eventos que vão acontecer ao longo do dia. E evita que haja desregulação emocional, né? Que a pessoa fique muito ou agitada, ou nervosa, ou, enfim, alguma emoção desagradável aí neste corpo. E isso, né? Uma outra frase muito comum, cada criança tem seu tempo, né? Cada criança tem seu tempo de falar, de andar. Eu acho que esse assunto já meio que caiu por terra, né? A gente sabe que, beleza, existe um tempo ali que a criança tem ali de se desenvolver, mas existem marcos do desenvolvimento que eles precisam acontecer em determinadas idades, né? Então, até tantos anos tem que estar falando, até tantos anos tem que estar andando, sentando, engatinhando, deixando o pescocinho duro, enfim. Aquelas fases de desenvolvimento da primeira infância ali que são bem significativas e que não dá para ficar esperando a criança chegar no tempo dela, se o atraso tá bem significativo, assim, né? Então, quando a gente leva uma criança bem pequenininha para terapia desde cedo, para fazer uma avaliação de desenvolvimento, seja de autismo ou não, né? A gente está oportunizando que essa criança se desenvolva da melhor forma. Caso exista algum atraso de desenvolvimento, ela possa receber já uma estimulação mais precoce, uma intervenção precoce, e que isso vai gerar benefícios ao longo da vida dela, assim, né? Se a gente às vezes fica esperando o tempo da criança, ela perde esse tempo aí que do cérebro tá pronto para receber aí novos estímulos, novas aprendizagens, né? E isso é ali nesses primeiros anos de vida é o melhor momento das crianças aprenderem coisas, assim, né? Então, não dá pra gente ficar esperando a criança ter seu tempo se já tem um atraso significativo, assim, de algumas fases do desenvolvimento, sabe? Então, é importante as crianças estarem aí em acompanhamento, caso esses sinais apareçam. Então, resumindo, né? A AB é uma ciência, ela tem evidência científica, ela vai se debruçar sobre o comportamento das pessoas, né? Então, sobre o que a pessoa faz em determinados lugares, em determinados contextos,
E vai ajudar a pessoa a ter comportamentos que são mais funcionais para ela, né? Que ajudam ela nas relações sociais, que ajudam ela nos processos de aprendizagem, né? E também vai trabalhar com essa comunidade, com esse contexto, no sentido de que é o jeito dessa pessoa. O que a gente pode fazer para ajudar? O que a gente pode fazer para acolher? O que a gente pode oferecer de suporte, né? Porque é uma via de mão dupla. A gente nunca vai trabalhar o indivíduo ele sozinho, fazendo ele compensar ali essas dificuldades que ele tem, às vezes, né? Sem trabalhar esse contexto, porque as relações humanas são relações de mão dupla, né? Sim, essa pessoa às vezes precisa desenvolver uma habilidade, assim, que ele tá, né? Enfim, não desenvolveu e precisa desenvolver, mas esse contexto que essa pessoa tá inserida também precisa compreender e acolher ela na sua diversidade, que é isso, somos todos diferentes, né? Pessoas típicas, pessoas atípicas, e todos nós gostamos de ser acolhidos e entendidos na nossa dificuldade. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas, né? É muito rápido, isso dá muita discussão, né? As pessoas escutam, às vezes, alguma coisa e daí vem várias dúvidas na cabeça, assim. Então, espero que de alguma forma eu tenha ajudado. Eu me coloco à disposição para outras conversas, né? Quem sabe pessoalmente um dia, né? A gente trocar uma ideia. Mas espero que, enfim, tenha ajudado a conhecer um pouquinho sobre o que é esse trabalho. Tirar algumas dúvidas que vieram, assim, né? E é isso, né? Obrigada aí pela oportunidade, pelo espaço e até uma próxima.